Que seja, irmão. Deixa eu voltar, então, aqui. Eu vou dar sequência, por causa do tempo, né? Que assim, já está bem adiantada a hora Já aqui. fluíram a porta, né? Acho que está por aqui. É no slide que tem filhos, teus erros foram resgatados. Tá bom. Então, bem, Em tudo e por tudo, louvar e bendizer o Senhor. louvemos Glória a ao Deus. Pai Celeste. Isso Deixa eu aí. ver aqui. Veja se está aparecendo agora. Não, agora. Não é isso? Isso Pronto. aí. Né? Pronto. Te afeontai soi, amartai sou. Né? Filho, teus erros foram resgatados. Ou seja, o pastorino nos explica ele quer dizer assim, teu karma está liquidado. Né? E aí uma coisa linda é que no texto de Pastorino, por isso que eu recomendo que todos leiam, né? A gente nota que ele vai amadurecendo as ideias dele na medida que ele está escrevendo a obra. Né? Tanto que ele cita assim, literalmente, né? Ele diz assim, dissemos na página 51 do volume 1 que a frase, aí essa frase que ele destaca aí, né? Significava na rejeição ou expulsão dos próprios erros. Continuando nossas meditações, chegamos hoje à conclusão de que essa rejeição dos erros se refere ao resgate do karma. Né? Ou seja, não basta rejeitá-los pela vontade, nem somente deixar de praticá-los de agora em diante. É indispensável resgatá-los de acordo com a lei de causa e efeito, né? Com a lei do karma. Então, é exatamente essa a sentença do mestre, né? Quando ele afirma o paralítico que seus pecados estão perdoados. Né? Isso que ele está dizendo. Né? Ele está declarando o quê? Que o sofrimento da paralisia já resgatou os seus erros, já o libertou do karma. E como provavelmente o Rui vai disponibilizar isso no site do NEFA, a palestra, eu coloquei no próximo slide aonde que nós encontramos, porque Pastorino destaca isso, né? Em todos os textos do Antigo e do Novo Testamento, onde são encontradas citações que falam da lei de causa e efeito, ou a lei do karma. Né? A gente não vai falar sobre elas agora, mas fica aí o registro. Né? Por quê? Porque essa lei ela é tão antiga quanto a humanidade. Né? Ela não foi inventada, nem foi descoberta pelo Espiritismo, nem tampouco por Jesus naquele momento. Né? Por quê? Porque trata-se de um aspecto da lei divina ou da lei natural, né? Que é eterna como o Criador é eterno. E é através dela que o universo age, seja de maneira justa, né, para promover a justeza, né, os ajustes, né, como também de maneira pedagógica. Né? E do próximo slide, Pastorino também traz o seguinte, ele diz assim, quando eles pensaram, né, esse homem blasfema, porque quando Jesus diz teus pecados estão perdoados, né, o que é que todos aqueles que estão ali pensam, né? Por que esse homem blasfema? Né? Este homem está blasfemando. Eles tinham uma ideia, e aí ele traz uma citação do Rabi Alexandrai, né? Essa era a crença, e deve ser ainda, né, do povo judeu. O doente não se ergue da sua enfermidade, senão quando Deus lhe haja perdoado os seus pecados. Está escrito lá em Salmo 103:3, é Ele, Yahvé, né, que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Então, por isso que eles se indignavam e que eles diziam que Jesus blasfemava quando Jesus dizia, teus pecados estão perdoados. Porque para eles somente Deus, né, o Deus único, poderia falar isso. Né? E Jesus age de uma maneira diferente. Então, essa crença, né, ela era realmente generalizada. Né? E aí, os doutores da lei que estão lá
né, acabam exteriorizando esse pensamento. E é interessante porque Jesus diz assim: por que arrazoais isso em vossos corações? Né? Então, é do coração que provém os pensamentos, diz Pastorino, já que o coração é a sede da mente, a origem dos pensamentos, ao passo que o cérebro é a origem do intelecto. Né? É o cérebro que analisa e que raciocina, mas quem pensa é o coração. E daí todo o pensamento está conectado, está junto, ter o colorido dos sentimentos. Né? E aí, devido à completa potencialidade, né, de Jesus já realizada, né, ele realizou o máximo, né, possível para o ser humano e foi além dele, ele já era um ser crístico. Né? No próximo slide, Rui, ele aí diz em voz alta, né, até para demonstrar que ele conseguia ouvir ou ler, né? Por que pensais coisas más em vossos corações? E na sequência ele então diz, né, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, dizer a este homem que está aqui, foram resgatados os teus erros? Ou dizer, levanta-te, toma teu estrado e caminha? Né? E aí, nesse momento, ele aplica mais uma vez a ele mesmo o título de filho do homem. Até então, ele havia se referido a si como filho do homem, no diálogo com Nicodemos, que foi um diálogo particular. Dessa vez ele diz isso em público para todos ouvirem, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros. E aí vira-se para o paralítico e diz assim: levanta-te, toma o teu estrado e vai para a tua casa. E os três evangelistas também relatam que imediatamente o paralítico se levantou, recolheu ali o seu leito, né? E foi para casa glorificando Deus. Tudo isso sem Jesus sequer encostar a mão nele. Né? Diferente como foi com o leproso, em que ele tocou. Desta vez foi verbo, né? Foi um comando verbal, né? Obviamente que com toda a potencialidade do Cristo. A ponto de todos que estarem ali, acho que no próximo slide eu coloquei essas frases também, só para lembrar da sequência, né? As pessoas que estavam lá disseram: hoje nós vimos coisas extraordinárias, ou nunca vimos coisas semelhantes. Né? Porém, Pastorino nos diz, ainda não acabou, gente, por favor, um pouco mais de paciência. Pastorino nos diz que há ensinamentos mais profundos. Né? E aí, no próximo slide, que eu acho que é o último, né? Pastorino diz que muitas criaturas, né, muitas personalidades que se tornaram paralíticas, né, que se tornaram hemiplégicas no seu caminho evolutivo, justamente por estarem presos a erros do passado. Né? Então, embora, lendo, né, o texto de Pastorino, embora os sofrimentos lhes estejam resgatando, né, estejam resgatando esse seu karma, né, ou às vezes até já hajam resgatado, eles calculam que muito ainda lhes falta. E aí eles param, né? Essa paralisia, eles param, aguardando uma palavra superior que o autorize a prosseguir. E aí, esse é o típico exemplo, né, do paralítico que, ao tomar contato com o Cristo, é por ele tratado de forma carinhosa, né, e readquire ali o entusiasmo da sua jornada, ouvindo, né, que o seu karma já havia terminado. Então, quais são os aspectos desta lição, né, em pormenores? Primeiro, né, o paralítico estava ali estacionado na evolução por desânimo. Ele nem sequer se movia. Né? Depois, 4 amigos o conduzem na qualidade de guias. Estão ali guiando ele, estão conduzindo ele, estão suportando ele. Né? Eles não podem penetrar pela porta normal. Que porta é essa? Seria a porta das sensações e a porta das emoções, que é, como o Pastorino diz, a trilha que a multidão de ritualistas palmilha, né? Os religiosos comuns
Por quê? Porque aí estão todos se acotovelando e impede a passagem. Todos querem buscar o Cristo para conseguir milagres, né? Então, o que esses guias fazem, né? Já que eles não podem entrar pela porta normal, eles sobem mais um pouco pela escada externa, ou seja, eles saem das religiões dogmáticas e encontram um caminho certo. Que caminho é esse? Eles abrem um vão no teto, né? No cérebro, né? Pela compreensão dos ensinamentos verdadeiros. E aí fazem mergulhar no coração, aonde ele ficará diante do Cristo interno, diante da consciência cósmica, né? Então ele arremata dizendo que esses companheiros de jornada percebem um caminho novo e diferente. Quem são esses companheiros de jornada? Aqueles que estavam lá sentados, né? Começaram a ver algo diferente. O que é que eles fazem? Eles se rebelam intimamente, porque no nível evolutivo que eles se acham, não é possível entender que haja salvação fora do caminho deles. E automaticamente eles lançam uma excomunhão até sobre o próprio Cristo, né? Porém, o mestre não se perturba e aí demonstra através de fatos concretos, né, que esse é o caminho, né? E ao paralítico vai caber, então, uma só providência daí por diante, né? O pastor nos diz aqui, erguer-se reanimado, tomar o seu leito, símbolo do seu corpo, né? E regressar para a sua casa, para o ambiente espiritual que lhe é próprio, sem ficar dando ouvido aos murmúrios dos despeitados e ignorantes dessas coisas, né? Então, essa subida espiritual, o pastorino diz que ela é realizada como prova de que o Cristo interno tem razão, né? Mesmo apesar dos doutores e dos sacerdotes não aceitarem essa sabedoria, essa santidade, né? Eles não atingiram ainda lá, mas que importa isso ao paralítico? Nada, né? Ele segue o seu caminho, glorificando a Deus juntamente com todos os que são sinceros discípulos do Cristo. Que nos abençoe o Cristo. Agradecemos profundamente pelas lições, né? Ao ler, vamos aprendendo cada vez mais, aos amigos espirituais, a Pastorino, que nos trouxe essas interpretações, e a vocês pelos ouvidos e ficarem até essa hora para concluirmos. Paz e bem a todos. Ok, Simval, muito grato pela sua exposição, pelo estudo que nos proporcionou, né, no entendimento do texto. E então, aqui estamos nós disponíveis para as famosas questões, né, complementos, dúvidas que são correspondentes ao texto. Alguém, ninguém, todo mundo, quem? Nayane. Muito bem, Nayane. Vamos lá. Pronto. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria que você esclarecesse, Ivan, uma dúvida que eu fiquei. Se você pudesse diferenciar a diferença entre corpo astral e duplo etéreo, porque eu não sei se corpo astral é o perispírito em si, qual a diferença de um para o outro? Bom, o que eu entendi da forma como o Pastorino colocou aqui, o duplo etérico é uma camada mais densa e que ela não faz parte do nosso perispírito quando nós estamos desencarnados, ok? Então, ao encarnarmos, eu penso que é como se fosse uma projeção, né, do perispírito, ele chama de corpo astral, e que vai ser justamente o intermediário entre o corpo perispiritual, o corpo espiritual e o corpo físico. Porque esse duplo etérico ele vai se dissolver por ocasião do nosso desencarne. Estou certo, Rui, dentro desse raciocínio? Sim. É mais um halo energético que se situa entre o que a gente chama de corpo astral e o corpo físico. Essa aí é uma concepção mais do esoterismo, né? Já que Kardec ele simplifica reunindo entre o corpo e o espírito o perispírito. Mas alguns estudos esotéricos, inclusive Pastorino também trabalha isso, coloca
entre o corpo e o espírito, mais 5 corpos, tá? Quer dizer, 5 níveis de energia. O duplo etérico está mais ligado ao corpo, mas ele é um intermédio entre o corpo astral, né, e o corpo físico. É um halo do corpo físico irradiado pelo perispírito ou pelo corpo astral. E nesse sentido, a cura, quando começa a ser feita, a magnetização, no caso, quando tem passes, seria a partir desse duplo etéreo? Ela vai de fora para dentro, né? Então, o passe que nós recebemos, esse influxo de energia, ele age diretamente sobre o duplo etérico, né? Ele vai agir sobre esse duplo. Então, seria assim, como se fosse uma energia, porque quando desencarna, você diz que a gente perde, né? Não seria isso? Como o Rui falou, é um halo energético, entendeu? É uma energia que vai ser dissipada, né? Entendi. Na verdade, né, Nayane, a cura é um ato mais psíquico do que qualquer outra coisa. Não é que a cura vai ser feita no duplo etérico, é o contrário. Ele está dizendo assim, que certas doenças elas são mais correspondentes à energia do nível duplo etérico, à energia do corpo astral, à energia do intelecto, entendeu? A doença corresponde a este nível. Quer dizer, é naquele nível energético que ela encontra o campo para a sua manifestação. Mas a cura em si, ela provém das profundezas psíquicas. Então, tem aí a componente do mérito, tem a componente da fé, tem a componente da lei de causa e efeito, a permissão. Por isso que Jesus não curou a todos. Alguns curou temporariamente e outros curou, né, digamos, para aquela encarnação, né? E é por isso também que nos trabalhos de cura, pelo menos no NEFA, nem todos melhoram, nem todos se curam, e alguns recebem melhora, alguns se curam. Porque são 7 componentes, né? Não é a pessoa querer. É como o Simval disse, e como está no texto. Às vezes a doença é a melhor forma de a pessoa se recompor, né? Muitas vezes a cura física não cura o mal interno, aquilo que se apresenta pela via de um dos corpos que vai acabar no corpo físico, né? Então, uma coisa que me vem à mente, Rui, por exemplo, é muito comum quem faz uso de alopatia tomar determinados analgésicos ou antitérmicos, etc., para poder passar uma dor ou passar uma febre, mas não atinge a causa da dor nem a causa da febre, né? A dor, a febre, eles são sintomas, eles não são a causa, né? Então a gente precisa ir realmente mais a fundo para que efetivamente a gente equilibre aquela fonte que está desequilibrada e gerando esses sintomas. Uhum. Ok, mais alguém? Alguém? Ninguém? Todo mundo? Quem? Ninguém? É o horário, meu filho. Acho que o povo está naquela de querer já dormir, né, Bob? Ninguém? Não, né? Está todo mundo em silêncio, deduz-se, então, que todo mundo aqui está... Até Davi ali ficou parado assim com a mão assim no rosto, né, Davi? Tá bom, Bal. Então, vamos lá fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza. Que essa nossa prece ao final da reunião seja um agradecimento coletivo de todos nós que aqui participamos deste momento. Nos dirijamos aos bons espíritos, aos amigos espirituais, aos dirigentes espirituais
das atividades no NEFA, como forma de gratidão, oferecendo-lhes a nossa boa vontade, o nosso empenho, que todos juntos possamos então nos dirigir ao Cristo Jesus, ao nosso Pai espiritual, o nosso bom pastor, caminho, verdade e vida. Derrama sobre nós, Senhor, todo este teu amor e misericórdia, porque somente Ele realmente, somente Tu, somente o nosso Pai, para poder nos suportar em momentos tão difíceis, carregar toda a humanidade que passa por esta fase de transição. Que a Tua luz, Senhor, possa dissipar as trevas, que o Teu amor possa dissipar todas as dissensões, todas as dúvidas, que o perdão que o Senhor nos oferece sempre possa dissipar todas as ofensas. Que o NEFA continue sendo a Tua casa, a casa do nosso paizinho Francisco, seja ele, seja Tu, a nossa bússola, o nosso destino, o nosso norte. Que a Tua paz, Mestre, reine no coração de todos os seres humanos. Paz e bem a toda a humanidade, em Teu santíssimo nome, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bem, vamos então dar uma olhada na nossa programação, na continuidade das nossas atividades. A gente vai ter no próximo sábado o nosso Davi Santiago falando sobre grandes médiuns de 1870 a 1900, baseado em História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Na próxima terça-feira, o nosso Marconi vai estar trabalhando conosco o capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Trabalhadores do Senhor. Na próxima quinta-feira, o nosso Rodrigo Bulcão vai estar trabalhando conosco, Mateus é chamado, o banquete de Levi e a questão do jejum, dando continuidade ao volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Então, todos estamos convidados e convidadas, como sempre, a participarmos do nosso Momento de Kardec no sábado, do nosso culto evangélico na terça-feira, e também, claro, já antecipando, na próxima quinta-feira, com o trabalho do nosso Rodrigo Bucão, junto conosco na continuidade desse estudo. A todos e todas, beijos, abraços, paz e bem para todos nós, uma boa noite para todos. Paz e bem.